Amém. Paz do Senhor, queridos. Vocês não me viram na foto da inauguração, não é? Quem me viu na foto da inauguração? Eu estava escalado para pregar na sede. Alguém teve que ficar lá, né? Então eu não participei desse momento tão precioso, né? Mas participei dos outros momentos, que é muito gostoso. Nós estamos falando no mês de janeiro sobre o servir, chamados para servir, o privilégio de servir, a alegria de servir, né? Como nós podemos servir. Esta casa, esta igreja, ela foi edificada neste lugar com esse propósito, servir esse bairro, servir as famílias, servir os jovens, as crianças, os adolescentes, servir as pessoas, servir os casais, né? Servir, levando pessoas a ter acesso, né, à palavra de Deus, à salvação, ao alimento também material e a tantas outras coisas. Esse foi o propósito. E as três coisas que a pastora Senita teve realmente eram básicas, não é isso? Óleo, o que mais? Leite e bolacha. É uma refeição rápida, leite e bolacha. O óleo é um complemento para aquilo que é feito para o almoço, mas a criança, as pessoas saíam aqui da escola benedita, né? Saíam dali comendo já a bolacha, né? E de olho no leite, porque é rápido, é uma refeição rápida, né? Então ela teve essa visão, não é? E é interessante que nós pensávamos que o pastor Walter ia depois da Senita, não é? Então Walter tinha um sonho tão grande de construir uma chácara para jovens. E nós íamos muito ver, eu, pastor Walter, Marcelo, Almir, e ele falava, vamos dar uma olhada numa chácara. Aí nós íamos. Aí, vamos dar uma olhada numa chácara, nós íamos. Mas quando surgiu a oportunidade de construir aqui, o que você pensa? A idade da pastora Senita, ela vai partir primeiro. Dá para contemplar o sonho de um e mais tarde o de outro. Mas Deus tem seus propósitos, não é verdade? Deus tem seus planos. Talvez essa seria a necessidade maior ou mais rápida para o momento, né? E Deus nos trouxe a este lugar que é muito maravilhoso. Abra a sua Bíblia, no Lucas capítulo 5, no Evangelho de Lucas. Eu quero compartilhar o texto de Lucas, do capítulo 1 ao versículo 1, do capítulo 5 até o versículo 10, ele fala da pesca maravilhosa, ele fala, mas o versículo 11, ele diz assim, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Lucas capítulo 5, versículo 11. Eu não sei o que você tem deixado. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus. Os discípulos, eles tinham sua profissão, seu trabalho, sua prática diária, eles tinham a sua forma de ganhar seu recurso, de trabalhar, de estarem juntos, né? E eles chegaram a um momento tão importante que eles decidiram seguir a Jesus. E seguir a Jesus implica em deixar algumas coisas. Não dá para nós seguirmos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Alguma coisa nós vamos precisar deixar. O próprio Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é? Nós precisamos entender isso. E o ministério de Jesus aqui na terra foi curto. Cerca de 3 anos e meio, foi rápido.
Talvez não é pelo tempo, não é pelos anos que você vai servir, é pela maneira, é pela forma que você vai entender. Este é o momento de deixar algo, de servir a Deus, servir o próximo, fazer a vontade de Deus, entender que nós podemos dar, nós podemos contribuir, colaborar, nós podemos deixar de fazer talvez coisas só para nós e entender que nós podemos extravasar, exceder, transbordar, não é isso? Dilatar em amor a Deus e ao próximo. E servir a Deus é algo incomparável a qualquer outra coisa, é um privilégio, é uma alegria. E os discípulos, eles foram desafiados a servir, a deixar tudo, a seguir Jesus com o seu plano, com o seu propósito, com aquilo que realmente faria a diferença, com aquilo que seria algo maior do que aquilo que eles estavam fazendo. A Bíblia diz que eles estavam praticando a pesca, trabalhando, tendo sua renda, seus ganhos. Tinha dias difíceis, tinha dia que não dava nada, tinha dia que eles voltavam com as mãos vazias, tinha dia que eles voltavam com a pesca fantástica, mas tinha dia que não rendia nada. E Jesus fala: eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Quando Jesus envia os 70 discípulos, ele faz uma certa de recomendação e ele fala: vocês deveriam estar preparados para que vocês realmente pudessem fazer o melhor. Ele fala: olha, vão, prega o evangelho, anunciem as boas novas, cure os enfermos, liberta os cativos, não é isso? Limpe os leprosos, curem, não é isso? Se vocês tiver alguém que está doente, cura essa pessoa, leva a mensagem. Foi a tarefa que ele deu aos 70. E nós muitas vezes precisamos entender isso. Talvez quando a pastora Senita olhou para esta rua, para esse bairro, para essa localização, talvez ela não mensurou o quanto Deus queria fazer neste lugar. Mas ela conseguiu ver além daquilo que era um bairro. Umas ruas, na época, tão apertadinhas, né, que elas eram bem pequenas, os muros, eles eram próximos à rua. Depois houve uma reurbanização aqui no bairro, não é isso? Mas aquele tempo era bem apertado, as ruas eram vielas, era diferente o bairro. Nós tínhamos uma visão diferente, não é isso? E ela pôde ver com os olhos de Deus o que Deus poderia fazer neste lugar. Talvez você olhe para uma família hoje que está passando por adversidade ali na sua rua, talvez no seu quarteirão, e você pode ver algo além daquilo que é o momento que eles estão vivendo. Em 2022 eu estava chegando no ginásio do Sesumar ali para fazer legendários. Estava com a minha mochilinha nas costas, né? E eu cheguei ali meio eufórico, pensando: o que vai ser isso? Eu tive um convite para fazer esse legendário. Eu falei: o que será que é? Depois dessa idade, com mochila nas costas, subi montanha, e eu falei: será? Não me falaram tudo o que era, e eu, sem muita informação, você fica preocupado, não é verdade? E eu cheguei, entrei, e um pouco ansioso também: o que será que vai acontecer? E eu olhei um jovem sentado assim naquela escada, e eu já cumprimentei: tudo bem, você vai subir a montanha também? Ele falou: eu vou. Eu falei: Deus abençoe, vai dar certo, vai ser bênção. Eu nem sabia o que era, já falei: vai ser bênção para você, vai ser bênção para nós, não é verdade? Ele falou: ele falou assim: o senhor não está me conhecendo, pastor? Eu falei: não. Ele falou assim: eu sou o Júnior. Eu falei: Júnior? Ele falou assim: há um bom tempo atrás, há uns 20 anos atrás, o senhor foi fazer o funeral do meu pai. Aí eu lembrei. Ele falou: meu pai morreu de HIV, AIDS.
E meus pais já estavam praticamente separados. Meu pai voltou para casa com essa doença, fruto de uma vida desregrada. E minha mãe cuidou dele até a morte. E eu e a minha irmãzinha, nós convivemos com esse momento. Mas o dia que meu pai morreu, não tinha ninguém para fazer uma oração. E a minha tia e o meu tio falou: eu vou ligar para um pastor. E ligou para o senhor. O senhor foi lá e fez o funeral do meu pai. E depois daquele dia, por um bom tempo, todos os domingos de manhã, o senhor buscava eu e a minha irmã. E nós íamos para a sua casa. E nós almoçávamos, tomávamos o café da tarde, jantávamos, íamos para a igreja e o senhor e a sua esposa devolviam a gente lá em casa. Porque nós tínhamos as idades próximas dos seus filhos. E eu pude lembrar que no dia daquele funeral, eu olhei aquele caixão e eu não vi que era simplesmente um funeral. Eu pude olhar além daquele caixão. E atrás daquele caixão eu vi uma mãe, uma esposa sem condições no momento de cuidar da sua casa. Eu vi duas crianças decepcionadas por não ter uma expectativa e perder talvez alguém que não foi a referência que eles precisavam como crianças até aquele momento, mas um alicerce tinha sido ceifado. E eu olhei para aquelas crianças e eu falei: eu posso servir. Nós podemos fazer algo mais. Eu posso fazer algo mais do que simplesmente uma cerimônia fúnebre. Eu posso fazer algo mais. Eu posso conhecer, eu posso me aproximar, eu posso servir esta família. E eu estava dizendo, ele disse: hoje eu sou casado, tenho filho, estou bem empregado, sou membro de tal igreja, eu e minha família, nós servimos ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Isso é servir. É quando nós entendemos que nós podemos ir além. Mas o meu convite a você nessa noite: não permita que os seus olhos parem de enxergar ou perceber a dor e a necessidade do outro. Porque são os nossos olhos. A Bíblia diz em Lucas 11:34 que os nossos olhos são as janelas, são as portas de entrada. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se eles forem maus, grande será as trevas em nós. Então, com os nossos olhos nós percebemos a dor, a aflição, o medo, a ansiedade, a necessidade, a crise, o conflito, a oportunidade de servir, a oportunidade de amar, que nós não percamos isso ao longo dos anos. E sabe, há quase 6 anos atrás, eu estava olhando um casal dissolvendo o seu relacionamento, com muita briga. E quando estavam dissolvendo, aquela mãe disse àquela criança, de um pouquinho mais de 5 anos: ele não é o seu pai. E aquela criança teve uma decepção muito grande, porque para ela era o pai. E naquele dia aquela criança perdeu a referência e também o vínculo com aquele pai, que ele supostamente achava que era o seu pai. E aquele homem foi embora. Mais tarde, um pouco, ela também deixou aquela criança. Sabe, eu olhei para aquela criança e eu falei: Deus, os meus olhos ainda com um pouco de
talvez catarata, né? Com a idade, mas o meu coração pulsa por amar uma criança, amar uma família, do mesmo jeito de quando eu vi o Júnior e a sua irmãzinha passando uma dificuldade. Só que há 5 anos e meio atrás, nós fizemos diferente. Nós trouxemos aquela criança para nós, para dentro do nosso lar. E já quase 6 anos, o Arthur tem um lar, tem uma família, tem um vovô, uma vovó, um tio, uma tia, e ele desfruta de tanto amor ali dentro. E nós também desfrutamos de tanto amor. Você sabe que quando eu deixo ele à escola de manhã, às 7h25 da manhã, ele diz assim: eu te amo, vovô. Deus te abençoe, vovô. Deus abençoe o seu trabalho lá na igreja hoje. Eu ouço isso todos os dias. Todos os dias. Aí você fala, você não tem 2 filhos? Tem. Estou tão feliz com os meus filhos. Servir. Deus chama. Deus chama pessoas ocupadas. Os discípulos, eles estavam ocupados. A Bíblia diz nesse texto que eles lavavam as suas redes. Eles estavam fazendo algo. Eles tinham suas funções. Sabe, queridos, que o egoísmo não tome conta do nosso coração. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos ao próximo, à necessidade. Pode ser material, pode ser emocional, pode ser física, pode ser espiritual. Que a gente tenha essa percepção, esse discernimento. Mesmo estando ocupados, mesmo tendo as nossas tarefas, mesmo tendo o nosso trabalho, mesmo tendo a nossa casa, a nossa família, nós podemos ter um tempo disponível para servir a Deus e ao próximo. Fala com Deus dessa noite. Fala, Deus, eu quero tirar um pouquinho mais do meu tempo para servir ao Senhor, para servir ao próximo, para estender a mão ao necessitado. Quando nós lemos Mateus capítulo 25, nós vemos Jesus dizendo: olha, estive com fome. Para alguns ele disse: olha, vocês me alimentaram. Eu estive com sede. Para outros ele disse: olha, vocês me deram água. Mas para alguns ele diz: olha, vocês não deram comida, vocês não deram água. Estive nu e vocês me vestiste. Para o outro, não. Estive doente, foste me ver. Estive preso, não me visitaste. Sabe quantas vezes o nosso coração ele endurece? Por isso que a Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Tem lugares que nós não queremos ir. Tem lugares que nós achamos que não é um bom lugar. Tem pessoas que nós não temos tanta facilidade para amar. Tem certas pessoas que nós achamos que eles já estão recebendo o que merecem. Não é isso? E quando fala ali dos presos, Paulo fala para nós: orai pelos presos como se vocês estivessem presos com eles. Sabe, eu li esse texto de Mateus 25, eu falei: eu dou comida, eu dou água, eu dou roupa, eu vou aos hospitais, eu amo ir aos hospitais, levar uma palavra de conforto àquele que está no leito. Mas eu não tenho ido aos presídios. Eu lembro que naquele momento, quando eu estava lendo e refletindo nesse texto, nós tínhamos alguém próximo que estava no presídio. E eu conversei com a Ivaneide. Falei: Ivaneide, vamos fazer uma parceria? Ela falou: vamos.
Eu falei, eu acordo 4:30 da manhã, faço a comida, te levo lá em Paissandu e você visita o... Ela falou, eu vou. E nós fizemos isso por um tempo. Deixava ela lá, visitava a pessoa, passava por uma revista constrangedora. O alimento era todo picado, todo mastigado para poder ver se não tinha alguma coisa. E um dia, nós estávamos conversando sobre isso. Como é o servir. Como Jesus foi constrangido também. Como Jesus nos deixou o exemplo de chegar a um lugar e lavar os pés dos seus discípulos, que era a tarefa mais simples, mais humilde, de um serviçal dos mais simples que fazia. E nessa noite nós possamos dizer, Deus, obrigado porque eu fui, eu sou e eu estou sendo servido, mas eu também posso servir com minhas limitações, com as dificuldades que eu tenho, eu também posso fazer algo. Deus chama pessoas dependentes deles. Os discípulos, olha, Jesus fala para eles, olha, volte ao mar, joguem as redes novamente. Eles disseram, olha, nós sabemos que não é tão propício, talvez não vá ter os peixes, mas sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. Sabe, queridos, a obediência, a submissão a Deus, o cuidado em obedecer a palavra de Jesus é tão importante. Talvez não é aquilo que nós queríamos para aquele momento, não é verdade? Talvez não é o que você gostaria naquele dia, naquela hora. Mas é tão bom servir e obedecer a Deus. Obedeça a voz do Espírito Santo. Sabe quando você está preparando talvez a sua comida, terminando de fazer um pão, quando você fala, olha, esse eu vou reservar para alguém. Talvez é a resposta da oração de uma família. Senhor, manda o pão, manda o alimento. Nós podemos ser a resposta da oração de alguém. A Bíblia diz que Cornélio estava orando, Atos capítulo 10, e ele estava orando e Deus fala com ele, dá uma visão para ele. Também Pedro, Simão Pedro estava orando lá numa outra cidade, Deus também fala com ele, dá uma visão para ele. E sabe, quando Pedro orava, Deus falou, olha, vai vir alguém aqui, recebe. Quando Cornélio estava orando, o anjo do Senhor fala, olha, manda alguém lá, falar com Pedro. Sabe, queridos, você pode ser a resposta da oração de alguém, quando você se rende ao servir. Você pode ser a resposta de uma oração, a resposta de levar um alimento, a resposta de dar um conselho na hora certa, a resposta de estender as mãos e abençoar uma casa, uma família. Nós podemos ser essa resposta quando nós temos um coração quebrantado e dizendo, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser, usa a minha vida para a glória do teu nome, me conduz segundo a tua vontade, que não seja o meu querer, mas o seu querer, que seja o Senhor agindo na minha vida e através da minha vida. Servir. Deus chama as pessoas conscientes das suas limitações. Se nós olharmos os homens e mulheres que Deus chama para servir, todos eles tinham suas lutas, suas dificuldades, suas limitações, mas mesmo assim atenderam ao convite, ao chamado de Deus. Talvez nessa noite você vai dizer, Deus, mesmo com
as limitações que eu tenho, mesmo com as lutas que eu enfrento, mesmo com as dificuldades que estão na minha vida, na minha casa, eu entendo, eu reconheço que eu posso fazer algo, eu posso servir ao Senhor, eu posso servir o meu próximo, eu posso fazer algo melhor, eu posso fazer algo maior, eu posso fazer algo para a glória do teu nome, eu posso fazer algo que vai ficar para a eternidade, eu posso levar pessoas a conhecer ao Senhor, eu posso levar vidas a serem libertas dos vícios, das drogas, da bebida e de tantas outras coisas. Eu posso fazer isso, eu posso. Talvez as nossas limitações tenham sido um empecilho para que a gente não esteja servindo ao Senhor. Talvez nós colocamos os nossos problemas à frente, talvez nós colocamos as nossas dificuldades, talvez nós deixamos de fazer algo para Deus, porque nós achamos que não somos e verdadeiramente nós não somos os melhores. Eu desafio você nessa noite a dizer: pastor, eu quero trabalhar, eu quero servir ao Senhor neste lugar, eu quero servir essa geração, eu quero servir esta igreja, eu quero servir este bairro, eu quero servir ao Senhor levando a palavra. Sabe, no passado a gente fazia evangelismo diferente, a gente ia de porta em porta, a gente ia nas praças, a gente passava um filme chamado Jesus na Rua, sabe aqueles retroprojetor que não, a pessoa via a sombra e ouvia alguma coisa, mas nós parávamos a rua, esperávamos escurecer para poder projetar naquele pano branco para as pessoas ver pelo menos alguma coisa, e era um filme. Depois do filme nós fazíamos um apelo e levava as pessoas a Jesus, e essas pessoas elas eram encaminhadas a igrejas ou pontos de pregação que tinha em muitas casas. Muitas casas abriam sua varanda, abriam sua sala, abriam um espaço, talvez até resumido, para que as pessoas pudessem vir, e entre os móveis, disputando entre cadeiras ali, e talvez entre a própria família ali, ouvia-se a palavra de Deus. A pessoa entendia: eu posso servir com a minha casa, com a minha varanda. A pessoa chegava e falava: pastor, eu quero emprestar a minha varanda. Sabe o que é varanda? Quem sabe o que é varanda? Antigamente falava rabo de pato, porque era só assim. E as pessoas serviram. Tinha pessoas que não sabiam ler e escrever, mas a casa dela era uma igreja. A irmã Josefa era analfabeta, mas a sua casa era uma igreja, e muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas na sua casa. Ela era analfabeta. Primeira vez que eu a vi, e ela recitou o Salmo 91 todinho, olhando para mim e olhando para a Bíblia, mas eu olhei e a Bíblia estava de ponta cabeça. Aí eu falei: tem alguma coisa errada. E ela falou o Salmo 91 inteiro. Eu falei: não, ela está lendo. Mas eu vi que estava de ponta cabeça. Falei: será que ela lê de ponta cabeça? Fui conversar com ela, ela disse: pastor, Deus me alcançou no alcoolismo. Eu era alcoólatra. Eu vivia caída na rua, eu e o meu marido. Deus me alcançou lá. Eu fui liberta. Eu não sei ler, eu não sei escrever. Eu fui na prefeitura e disse: eu preciso de um emprego, eu quero varrer a rua. Eles me contrataram, e eu sou alguém que trabalha, que varre a rua, mas mesmo com esse trabalho simples, eu tenho um tempo, e a minha casa é a igreja. O meu marido foi liberto dos vícios também, ele também serve ao Senhor, ele é um diácono aqui na igreja.
nós podemos servir. Coloca o pouco que você tem nas mãos do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Fala: Deus, eu tenho limitações. Esteja decidido a seguir a Jesus. E os discípulos, eles seguiram. E eles começaram a fazer a obra com a simplicidade, sabe, mesmo com suas limitações. Homens como pescadores, homens simples, homens do campo, homens com as suas mãos calejadas, homens que tinham suas lutas e adversidades, homens que tinham pouca cultura, mas que sabiam muito do dia a dia. E tudo que eles tinham, eles ofereceram, eles ofertaram, eles apresentaram ao Senhor. Eles deixaram tudo. Eles entenderam que havia algo maior, algo melhor. Talvez nós não tenhamos repartido porque achamos que é tão pouco, mas o pouco nas mãos do Senhor é muito. É pouco para quem dá, é muito para quem recebe. Talvez você olhe da sua perspectiva de que você tem. Por isso o tema da semana passada foi Atos 20:35. Melhor é dar do que receber. Por quê? Porque quem tem, quem dá, ele está em condições melhores. Ele tem para ele e ainda pode repartir com o próximo. Melhor é dar. Nunca reclame de dar. O que você tem para você ainda pode dar para alguém. O outro só vai receber. Ele não tem. Que nessa noite você possa dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos alcançou neste bairro, na minha casa, na minha rua, na minha família, no meu lar. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele deu. Talvez as experiências que você viveu, talvez os momentos que você já teve com o Senhor, seja tão importante para você repartir e contribuir e colaborar. Talvez a luta que você já superou é o problema que o outro está enfrentando e você pode apontar o caminho. Você pode dizer: olha, calma, há uma solução, há um Deus, há um amor de Deus, há uma misericórdia, há um perdão, há um socorro, há um Deus de compaixão, há um Deus que ajuda, há um Deus que perdoa, há um Deus que sustenta, que socorre, que levanta, há um Deus que faz milagres, há um Deus que restaura, que restitui, há um Deus que traz de volta, há um Deus que renova, que vivifica, que faz tudo novo, há um Deus que levanta o caído, que restaura aquele que está talvez vivendo dias difíceis, há um Deus que muda as circunstâncias. Talvez as lutas que você passou sejam o maior instrumento que você vai usar para poder servir as pessoas, servir com um conselho, de uma experiência que você teve com Deus, de uma palavra que você recebeu, de uma ajuda, um socorro que chegou até a sua vida. E você pode dizer: calma, há um Deus que fez na minha vida, há um Deus que faz ainda hoje e vai fazer na sua vida. Você pode ser um instrumento de consolo, de paz, de esperança, de alegria, de renovo, de vida para as pessoas. Levante-se em Deus, seja encorajado por Ele, seja fortalecido por esse Deus, seja reanimado. Peça a Deus que tire o medo, tire o desânimo, tire toda a tristeza, tire a angústia, tire as frustrações, tire as decepções que talvez são empecilhos ao servir, tira toda a mágoa, ressentimento, tira aquilo que tem provocado angústia e dor na sua vida,
tira aquilo que talvez são coisas que impedem que a gente ame novamente, que a gente estenda a mão e que a gente possa enviar, ser uma porta, um socorro para aquele que tem necessidade. Fala: Deus, usa a minha vida. O Senhor é tão bom. Fica em pé. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero fortalecer você. Eu quero enviar você para a sua casa, para a sua família, para a sua rua, para o seu quarteirão, para o seu bairro. Sabe, é ali que você vai começar. Os discípulos começaram a seguir Jesus naquela aldeia. Todo mundo sabia que eles eram pescadores. Todo mundo sabia quem eram eles. Talvez nas suas discórdias entre eles, talvez nos seus temperamentos difíceis, eles os conheciam, porém agora eles tinham algo mais. Além de pescadores, eles também eram homens que tinham uma palavra de Deus, palavra de esperança. Talvez Deus vai te usar lá no local de trabalho, talvez junto à família onde você está trabalhando. Seja aquela jovenzinha que olha para a mulher de Naamã e fala: olha, lá no meu país, lá na minha cidade, tem um homem de Deus que pode curar o meu patrão. Ela não se importou com as dores dela. Ela não ficou presa porque ela era ou foi levada como escrava àquele lugar. Sabe, a escravidão dela não foi um limitador para que ela amasse alguém. Que nessa noite você possa dizer: apesar das dores, apesar dos problemas que eu estou enfrentando, eu posso seguir a Jesus e eu posso servir a Deus e o meu próximo. Pai, nós oramos nesta noite. Pedimos: Deus, abençoa este lugar. Abençoa essas famílias. Abençoa os pais, as mães, os filhos. Abençoa, Deus, os lares. Em lares que eles estão vivendo, ó Deus, de uma forma disfuncional. Falta um pai, falta uma mãe, talvez falta um marido, talvez falta uma esposa, talvez falta um sacerdote, talvez, ó Deus, aquele que tem cuidado não está desfrutando de uma boa saúde e precisa cuidar das crianças. Talvez aquele que sai ao trabalho talvez não tenha uma saúde física tão boa, mas nós oramos e pedimos: traga saúde, traga paz aos corações, renova as forças, ó Deus, levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco, traz ânimo ao desanimado, encoraja aquele que está perdendo a força, a coragem, em nome de Jesus. É tempo de nos agarrarmos ao Senhor, de buscarmos a Tua face, de termos, ó Deus amado, o auxílio do alto, o socorro que vem de Deus sobre a nossa vida. Pai, nós abençoamos este lugar, abençoamos esta igreja, abençoamos este bairro e dizemos: Deus, haja paz, prosperidade, vida, em nome de Jesus, ó Pai. Que cessa qualquer violência, qualquer levante, qualquer fúria do inimigo, caia por terra pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Haja salvação, libertação, novo nascimento, abandono de pecado, que haja milagres dentro dos lares, Deus, que as famílias sejam fortalecidas, Deus, que as crianças cresçam, Deus amado, guarda e livra de toda violência em nome de Jesus. Livra de todo abuso, de toda fúria, de todo mal, pelo poder do sangue de Jesus. Livra dos vícios, ó Pai, em nome de Jesus. Cerca e abençoa, Pai. Nós pedimos, Deus, que haja mesmo uma onda de conversão, de libertação, de novo nascimento, de mudança de vida, de abandono de pecado neste lugar, ó Deus amado. Nós possamos ver as ruas, ó Deus, as casas, ó Deus amado, este bairro florescer,
para a glória, honra e louvor do teu nome. Pai, essa igreja foi plantada neste lugar com o propósito de servir este bairro, Pai, de levar uma palavra de vida, de salvação, ó Deus, uma palavra abençoada, Deus, para que os lares sejam restaurados, que as famílias sejam guardadas, protegidas, em nome de Jesus. Que esse propósito se cumpra, Pai. Nós possamos ver homens fortes, valentes, corajosos, cheios do Espírito Santo, mulheres abençoadas, cheias da Tua presença. Nós possamos ver famílias cheias da Tua unção, crianças crescendo na graça, no amor do Senhor, na unção do Teu Espírito Santo, sendo livres de todo mal e servindo a um Deus santo e verdadeiro, como nós servimos, ó Pai. Nós abençoamos e nós dizemos: haja paz, haja vida, haja cuidado, haja proteção, haja livramento do Senhor sobre este lugar, ó Pai. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes respirar em mim. Um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu.
favor, venha dar a bênção final, pastor Ed. Senhor, nós somos gratos, Senhor, que verdadeiramente o Senhor tem sustentado essa família, essa casa de oração, porque o Senhor tem sido fiel, Senhor, fiel a todos nós, Pai, fiel, Senhor, à tua igreja, Pai. Isso, Senhor, meu Deus, ó Pai, é graça, é verdadeiramente, Senhor, o teu amor, Senhor, derramado neste lugar, derramado sobre as vidas, sobre as famílias. E por isso, Senhor, nosso coração se alegra em saber que essa obra tem, Senhor, sido sustentada Amém. pela tua presença e por Glória homens a e Deus. mulheres que se levantaram para servir em amor, em alegria deste lugar, Pai. Leva-nos, Senhor, em paz. Leva-nos, Senhor, no grande amor do Deus Pai, da graça salvadora, regeneradora do seu Santo Espírito, Pai. Leva-nos, Senhor, sobre essa comunhão maravilhosa do Espírito Santo, hoje e sempre. E toda a igreja diga amém. Amém. Deus abençoe, Deus nos fala ao longo de